reunidos em Teu nome, Senhor, para o estudo, para o trabalho, a serviço do bem. Nós somos gratos. A presença dos amigos espirituais que nos assessoram, que nos inspiram, nós somos gratos. E como eternos pedintes, Senhor, rogamos a assistência a todos nós aqui presentes para este trabalho que propomos a realizar. Mas também, Senhor, rogamos neste instante de grande dificuldade que se apresenta na terra, a enfermidade, ao vírus insistente, a negligência, a imprudência de todos nós, faz com que o combate seja difícil e muitas vezes infrutífero. Por isso, Senhor, rogamos que possas nos assessorar também, principalmente os profissionais da saúde, os cientistas, os administradores que cuidam do trabalho, de cuidado, de tratamento, que possam levar adiante com êxito, minorando o sofrimento, minorando as dores, minorando as tragédias que estão presentes tão claramente nas telas das mídias e também de cada um de nós. Consolai as famílias dos irmãos que partiram ao plano espiritual e recebei cada um, Senhor, amenizando o sofrimento e as dificuldades. É a nossa prece, agradecidos que somos, hoje e sempre, que assim seja. Nós nos propomos a estudar para onde vão os espíritos depois da morte. Isso na visão espírita. A imortalidade da alma é um aspecto que não suscita tantas controvérsias entre as religiões, porque seja a religião cristã, nas suas diversas denominações, ou religiões outras, cada uma a seu modo acreditam e pregam a sobrevivência do espírito, ou seja, a imortalidade da alma. A questão controvertida é justamente a destinação desses espíritos. Ou seja, uma pergunta objetiva e direta. Nós, ou qualquer um de nós, ao desencarnarmos, ao morrermos, vamos para onde? Qual a destinação de cada um do ser humano? E a doutrina espírita, que é o nosso objetivo, tratar justamente nesse sentido, nos apresenta, desde a época da codificação, esclarecimentos embasados nas informações trazidas pelos Espíritos,
E nós encontramos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando Allan Kardec colheu, através de comunicações espirituais, informes dos próprios espíritos que haviam deixado o corpo físico. E ele conseguiu estabelecer didaticamente 6 grupos por características que os espíritos apresentavam para a nossa melhor compreensão. O primeiro grupo, Kardec, ao ouvir os espíritos que relatavam a sua situação de momento, eles diziam que estavam bem, que sentiam-se mais leves, as enfermidades haviam sumido, haviam remoçado. Kardec então denominou esse grupo de espíritos de espíritos felizes. E o traço comum para esses espíritos, porque eram espíritos diferentes, espíritos jovens, espíritos velhos, espíritos de uma raça, de outra raça, espíritos de diversas religiões, de homens, de mulheres, em diversos estados social, mas havia um traço comum entre todos eles, que era justamente a preocupação com aqueles que permaneceram na esfera física e também mostravam eles o desprendimento das coisas materiais e o espírito voltado para a prática do bem. Então este primeiro grupo recebeu o nome de espíritos felizes. E Kardec percebeu também a existência de outro grupo de espíritos, que a semelhança do grupo anterior, eram espíritos que também eram distintos entre si. E eram espíritos que, como traço comum, demonstraram o cumprimento do dever. Não havia ninguém para reclamar sobre questões deixadas para trás. Então eram espíritos que cumpriam suas obrigações. O horário de trabalho era de 8 horas, rigorosamente cumpria a jornada de trabalho. Se alguém queria uma carona, se fosse para a direção da minha casa, não tinha problema. Mas se tivesse que desviar o caminho, já aí era diferente. Então, por isso que Kardec percebeu também que esses espíritos apresentavam um quê de melancolia, um ar de tristeza nas suas manifestações, justamente porque alguma coisa ficou por realizar. Eram espíritos altamente cumpridores das obrigações, mas numa análise individual de cada um, eles chegaram à conclusão que poderiam ter feito mais. E para esse grupo de espírito, Kardec denominou de espíritos em condições medianas. Mas também, no terceiro grupo, Kardec se depara com um grupo de espíritos sofredores, espíritos chorosos, lamentosos, espíritos que demonstravam um grande remorso das suas condições, das possibilidades que foram desprezadas. Então esses espíritos manifestavam justamente esse aspecto do sofrimento.
traço comum desse grupo de espírito era justamente o apego às coisas materiais. Então, na sua trajetória, o que eles mais revelavam era a lamentação pelas coisas materiais que deixaram. Em seguida, Kardec, didaticamente também, conseguiu concluir um quarto grupo, que ele chamou de criminosos arrependidos. Não eram propriamente criminosos, como a gente entende hoje, né, daquele que pratica um crime, mas espíritos que, em face dos inúmeros erros, equívocos, eles estavam numa condição no mundo espiritual também de grande sofrimento. Só que, ao contrário do grupo anterior, que demonstrava um remorso, este grupo já demonstrava um arrependimento. E aí justamente nós vamos entender qual é a diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é algo ruim. É aquilo que a pessoa ou a criatura se coloca como uma vítima. E fica vitimizando a situação, lamentando a situação, se fazendo de coitadinho, de vítima. Já o arrependido é aquele que desperta para a necessidade da correção. Ele toma consciência da sua situação e começa a elaborar o plano de resgate. Então, os espíritos arrependidos, eles já estão muito mais próximos de serem conduzidos a lugares melhores, a situações que nós vamos ver mais adiante, que propicia o planejamento já para uma próxima reencarnação. Então, esses espíritos arrependidos era também um grupo diferente do grupo dos espíritos sofredores, que ainda estava apenas no sofrimento. Um quinto grupo, Kardec chamou de criminosos endurecidos. Também foram espíritos que erraram muito, cometeram muitos erros, muitos equívocos, e estavam numa condição de muito sofrimento no plano espiritual. Só que, ao contrário do grupo anterior, que já estavam arrependidos, ao contrário, este grupo, os espíritos manifestavam a sua concordância com aquela situação. Ou seja, eram espíritos que sabiam que haviam feito mal e faziam questão de dizer que, se fosse possível, faria novamente. Ou seja, eram espíritos que estão, o próprio nome já do grupo, né? São espíritos endurecidos. Mas a doutrina espírita, abrindo aqui um parênteses, nos ensina que mesmo esses espíritos renitentes, endurecidos, chegará um momento em que irão despertar para a necessidade da mudança. Ou seja, o primeiro passo seria o arrependimento e depois o planejamento para a correção dos seus equívocos. E por fim, Kardec observou a existência de um outro grupo específico de espíritos que estavam numa mesma condição, decorrente de um único ato, que era o suicídio. Por isso, Kardec os chamou de espíritos suicida. Então, esses espíritos suicidas, é interessante porque à época e ainda nos dias atuais, as religiões dão um tratamento muito peculiar para os espíritos suicidas, como nós sabemos.
Inclusive, alguns chegam a dizer que suicidou, acabou, suicidou, não tem mais salvação. E a doutrina espírita joga luzes justamente sobre essa questão, desde a época de Kardec, dizendo que todos, invariavelmente, terão suas oportunidades, terão novas chances. Ou seja, gerou ato, a consequência pelo ato praticado, e desse ato gera o efeito natural, segundo as leis divinas, mas também, no mesmo sentido, haverá a oportunidade de se corrigir esse equívoco. Posteriormente, com a vinda das obras complementares da doutrina espírita, na psicografia, principalmente de Chico Xavier, nós encontramos um verdadeiro manancial a respeito da vida no mundo espiritual nas obras de André Luiz. E especificamente, consultando essas obras, nós encontramos 7 regiões em que os espíritos, depois da morte do corpo físico, são situados. O primeiro deles, a primeira região, é exatamente o corpo físico. Ou seja, o espírito desencarna, mas permanece ligado ao corpo material, já em decomposição, digo, e o espírito permanece naquele estado de ligação. Por que isso acontece? É um aspecto peculiar do espírito durante a sua trajetória reencarnatória. São aqueles espíritos, principalmente, que tiveram a conduta ou a prática de cultivar intensamente o corpo físico. Então, aqueles que achavam que a vida era o corpo físico, depois do desencarne, têm dificuldade de se desvencilhar do corpo. Falamos, por exemplo, de modelos, de culturistas, daqueles que a gente às vezes até assiste em canais específicos, de televisão, que fazem aquelas cirurgias mais extravagantes e levam uma vida toda ela voltada para o aspecto da visão, da imagem física. Então esses espíritos, de regra, permanecem por um tempo ligados ao corpo físico, mesmo depois do desencarne. E também é comum nos relatos das obras espíritas os suicidas. Não todos necessariamente, mas alguns ou uma parte desses espíritos, eles permanecem ligados ao corpo físico até que aquela energia vital se disperse, seja descarregada. A segunda região que nós encontramos nas obras de André Luiz é a própria crosta planetária. Os espíritos desencarnam e permanecem na crosta. Por quê? Por que isso acontece? Então, são espíritos também que, na sua existência, passaram ao largo do cultivo das coisas espirituais. Ou podemos dizer que são os espíritos, as criaturas materialistas, que cultivaram o aspecto material exclusivamente da vida. Então, quando desencarnam, imaginam que a vida seja a terra e permanecem na terra, não no corpo, mas na terra,
Às vezes permanece na casa, na fazenda. Então, por isso que nós temos notícia, né? Às vezes a pessoa diz, casa mal assombrada. Não é a casa que é mal assombrada, é que às vezes o proprietário da casa desencarnou e continuou ligado àquela casa, àquela residência. Carro mal assombrado, fazenda mal assombrado, marido mal assombrado, né? E é justamente porque essa ligação e essa energia, às vezes, ela consegue fazer com que as pessoas sensíveis sintam a presença desses espíritos. Às vezes, numa situação em que uma família está se desfazendo de algum bem, em que o falecido, né, tinha uma devoção muito grande, gera justamente a revolta, e aquela energia faz com que as pessoas às vezes chegam para comprar com o interesse de comprar e depois se afastam e não querem ou não sentem uma vontade de levar adiante o negócio. Então, primeiro nós falamos do corpo, o espírito continua ligado ao corpo. Segundo, ligado à crosta. Mas o normal é que os espíritos retornem para o mundo espiritual. Mas para onde? A primeira notícia do mundo espiritual, nessa terceira região, é um umbral. Umbral não no sentido de umbral da porta de passagem, mas que deriva do latim umbro, que quer dizer justamente uma região entre a sombra e a luz, uma penumbra. Então essa região que nós temos mais detidamente analisada no livro Nosso Lar, né, onde André Luiz estagiou por 9 anos, ela é a presença dos espíritos que normalmente são os espíritos chamados sofredores, aqueles espíritos que estão num estágio de sofrimento. Não é ainda o espírito arrependido, mas é aqueles espíritos que ainda não se deram conta nem da sua situação real naquele momento. A quarta região, descrita nas obras de André Luiz, é as trevas, que não se confunde com o umbral. No umbral não há comando, não há direção, cada um por si. Às vezes eles se reúnem para chorar, para lamentar, mas não tem comando. Nas trevas, não. Nas trevas tem direção, tem comando, tem julgamento, tem punição. Então, a presença nas trevas, normalmente, é dos espíritos endurecidos, colocados por Allan Kardec. Então, esses espíritos vão para essas regiões trevosas. Normalmente são esses espíritos já que ainda estão endurecidos, né? Quinto grupo, nós vamos encontrar os postos de socorro, ou os hospitais espirituais. Estes postos de auxílio, eles estão espalhados por diversos lugares do plano espiritual. Podemos dizer que neste local que nós estamos, nesta casa espírita, no plano espiritual, há um pronto-socorro espiritual, que atende, que assiste, que dá os primeiros socorros àqueles que desencarnam e precisam desse atendimento. Assim como nós encontramos nas igrejas, nos cemitérios, nos hospitais e no próprio mundo espiritual, em diversas regiões, há esses postos de socorro de atendimento. E a sexta região
talvez seja a nossa aspiração, que são as colônias espirituais, ou as cidades espirituais. Os espíritos já em condições melhoradas, eles podem ir diretamente para as colônias espirituais, ou estagiar inicialmente por um pronto-socorro, um posto de socorro, passar pelo umbral e depois ser conduzido, depois do momento do arrependimento, depois do momento já preparado, ser conduzidos para essas colônias espirituais. Nós lembramos de diversas colônias espirituais, né? Nosso Lar, por exemplo, né? do próprio livro Nosso Lar. Lembramos da colônia espiritual dos servos de Maria, que atende aos espíritos suicidas. Temos a colônia espiritual Redenção, temos a colônia espiritual Nova Alvorada. Então, em diversas obras, nós encontramos citações de diversas colônias espirituais. E, por fim, a 7ª região, denominada pelos Espíritos como regiões de luz. Pouca coisa nós sabemos a respeito dessas regiões. Só sabemos que essas regiões existem. Porque nós, comumente, às vezes estamos fazendo algum estudo e vemos a presença de algum missionário em trabalho de socorro, em trabalho de amparo. E esses missionários geralmente vêm desses planos superiores. Então é possível que nessas regiões de luz existam também diversas outras classificações que nós ainda não conseguimos atinar ou compreender bem. O certo é que a maioria dos espíritos, quando desencarnam, passam por regiões de sofredores. Mas por quê? Por que nós não encontramos espíritos felizes em maioria? Nós encontramos espíritos em sofrimento em maioria. Porque a condição da Terra é exatamente esta. Então, se nós formos lá na porta de um hospital e ficarmos um tempo naquela porta do hospital, nós vamos ver a entrada sistematicamente de doentes. Entra um doente, entra outro, de repente tem a notícia que um desencarnou, e aí a gente fala, mas aqui só tem gente doente. Exatamente, porque o local é para assistir os doentes, os enfermos. E a Terra, na nossa condição evolutiva, é de espíritos que ainda erram muito. E por essa condição, nós, ao desencarnarmos, da mesma forma, passamos por regiões de sofrimento. Quais os espíritos que deixarão a Terra ou que serão expulsos da Terra? Porque, veja só, nós falamos até agora daqueles espíritos que são encaminhados para determinadas regiões ou determinadas situações, mas também as obras espíritas nos trazem notícia da existência de um degredo espiritual. E aí, às vezes, nós, no movimento espírita, às vezes nós ficamos perguntando, mas será que eu vou reencarnar na Terra? Será que é a minha última reencarnação? E às vezes isso é um alarme que é nocivo. Porque, segundo as obras da codificação, somente não permanecerão na Terra os maus não tocados pelo bem. Então, os maus renitentes, endurecidos, estes têm a possibilidade de não reencarnar
na terra depois de esgotada todas as oportunidades para a correção. Agora, se nós já estamos num processo de melhoria espiritual, se já comungamos e gostamos de fazer o bem, ainda que em poucas situações, mas principalmente, se o mal já não nos atrai, ainda que possamos errar, porque somos ainda espíritos em correção, em educação, nós então podemos afirmar que teremos sim outras oportunidades de permanecer, de reencarnar no orbe planetário. E para encerrar, eu gostaria somente de ilustrar a nossa lição com a questão 799 do Livro dos Espíritos. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? O progresso aqui no sentido do progresso moral. E os benfeitores responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O Espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde está o seu verdadeiro interesse. Quando a vida futura não estiver mais encoberta pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode garantir o seu futuro no presente. Como? Destruindo os preconceitos de seitas, de castas e de cor. O Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve unir-vos como irmão. Então, quando nós atinarmos, quando nós conseguirmos entranhar na nossa vida que o nosso presente é a construção, o nosso presente é a construção do nosso futuro através das nossas atitudes, através do desprendimento das coisas que não nos acrescentam, nós estamos nos encaminhando para os locais melhores do mundo espiritual. E o Espírito Emmanuel, no livro Justiça Divina, apresenta duas lições, nos chamando a atenção para o local aonde nós iremos depois da morte do corpo físico. A primeira lição é intitulada Por Nós Mesmos. Por nós mesmos. Ou seja, nós nos condenamos ou nos encaminhamos para determinados lugares através de nós mesmos. Diz ele na conclusão da lição: é assim que nos excluímos por nós mesmos da Assembleia gloriosa, suplicando o retorno às arenas do mundo, até que a reencarnação nos purifique nas aquisições de experiência e valor. A segunda mensagem do Espírito Emmanuel, ele denominou de lugar depois da morte. Lugar depois da morte. Que é justamente o lugar que nós escolhemos. Veja só, o lugar que nós vamos, nós escolhemos. Como? Se deseja saber quem és, observa o que pensas. Quando estás sem ninguém
E se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Ou seja, quando você já cumpriu todas as suas obrigações, aquela hora que você diz, agora é comigo, o que é que você vai fazer? O que é que você vai pensar? Qual é o seu desejo? Sua diversão? Como é que você vai preencher essa hora vazia, que não tem nenhuma obrigação te esperando? É aí que você vai saber, o pensamento padrão, a conduta padrão, qual é o lugar que te espera. Então que Jesus possa nos abençoar e nos inspirar, acima de que possamos preencher essas horas vazias com lições edificantes, atitudes coerentes, que possam nos auxiliar, não só hoje, mas sempre. Que assim seja.